lá, por que fazer justiça com as próprias mãos? Gente, que tema polêmico, né? Brasileiro. A Jo, você entrou, Jo é minha colega de turma, né, Jo? Bons tempos. Alô, Nova Friburgo. Seja bem-vinda, viu? Então, olha só, a gente fazer justiça com as próprias mãos, pessoal, pensa num tema polêmico que dá panos pra manga. Eu acho que dificuldade de argumentação vocês não tiveram, pelo menos para encontrar argumento, né? Dá panos pra manga isso aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando comigo. O curso de redação serve para o CAP? Claro que serve. Ah, o debate também. Viu? Porque você vai aprender a argumentar, independente do tema, ainda que seja um tema específico para aeronáutica, para marinha, você vai aprender a argumentar. Tá? Boa noite, tem gente falando comigo, Débora também tá falando comigo, oi Débora. Então vamos prosseguir, tema muito polêmico, aqui no Rio de Janeiro, a gente já teve alguns casos que foram a noticiário, inclusive, né, de justiça com as próprias mãos, mas eu acho que isso é do ser humano, porque não é bem justiça, né, é mais vingança do que justiça, porque olha só, se eu tivesse que começar um texto a respeito de fazer justiça com as próprias mãos, lembra que a gente sempre fala sobre técnicas de introdução, né? A gente nunca começa a introdução assim, ó, deixa eu pensar aqui, como é que eu vou começar? Existem técnicas para a gente começar o texto. Qual método que eu escolheria aqui? Eu pegaria a palavra-chave do tema, e que seria justiça, né? Qual é a palavra-chave desse tema? Justiça com as próprias mãos. Justiça. E eu começaria fazendo uma definição da palavra justiça. É um tipo de introdução que a gente chama de introdução por definição ou introdução conceitual. Eu adoro esse tipo de introdução. Porque esse tipo de introdução, e quando eu digo introdução, é o primeiro pedacinho, tá? A gente costuma dividir a introdução em 3 partes, pelo menos é o meu método. Aquele primeiro pedacinho da introdução, se você começa com um conceito, com uma definição da palavra-chave do tema, veja bem, não é qualquer palavra, uma palavra atrelada ao tema, não, é a palavra-chave do tema, tá? Que nesse caso aqui é justiça. Você não precisa ter um grande conhecimento de mundo, é só você manter a formalidade na hora que você for conceituar, tá? Então eu faria uma introdução sobre a palavra justiça, né? E eu diria, eu não preparei uma introdução aqui agora, muito provavelmente eu vou publicar isso amanhã, mas eu diria que a justiça, e eu estou falando de justiça em termos legais, né? Colocaria até entre vírgulas. A justiça em termos legais, ela tem caráter, é uma medida, né, governamental, e ela tem caráter punitivo, mas ela tem um caráter corretivo também, né? É tipo assim, matar 2 coelhos numa cajadada só. Então, o passo que pune também corrige. E aí, eu não vou entrar na questão dos méritos do sistema carcerário brasileiro, se corrige, se não corrige, porque eu tô definindo o que é justiça, né? Eu não estou colocando para jogo aqui, não estou colocando para rolo a questão de ser ou não ser o método mais adequado em relação ao sistema carcerário brasileiro, não é isso. Eu estou definindo o que é justiça, independente da conjuntura do panorama social brasileiro, que a gente sabe que não é bem por aí, né? Então eu começaria com essa definição, tá? E depois traria a minha tese. O Douglas está falando comigo. Eu conheço essa... Ué, gente, por quê? Ah, pronto. Meu celular apertou um botão. Eu conheço essa lei do Tailão na introdução. Pode ser ou é clichê? Eu acho maravilhoso falar sobre a lei do Tailão. Eu não sei se eu conseguiria explicar a respeito disso, mas vocês sabem que eu sempre... Repete aí, prof. Repete qual parte? Fala pra mim que parte eu devo repetir. Cortou aí pra vocês? Porque apareceu o botão de desligar aqui no meu celular. Eu acho que o meu suporte tá apertando algum botão. Mas vocês sabem que eu costumo trazer os argumentos, eu costumo pensar no tema sem fazer nenhum tipo de consulta, né? Porque eu acho isso mais legítimo. Porque se eu coloco a redação para vocês dissertarem, eu acho que eu tenho que dar o exemplo, né? Então é assim, é o que saía no dia da prova, né? Mas depois eu fui procurar a respeito disso e fazer leituras sobre justiça com as próprias mãos, né? Essa é fera, obrigada. Deve ter sido ele que mandou coração pra mim. Então depois eu fui procurar a respeito de justiça com as próprias mãos. E aí eu andei lendo a respeito da lei do Tailão. É basicamente isso. Eu acho que surgiu na Mesopotâmia e
fala-se a respeito de uma justiça que é feita a partir do julgamento do povo, né? O povo age em relação para promover a justiça, é basicamente isso. Então não é nada clichê. E eu vou falar uma coisa pra você, eu nunca tinha ouvido falar nesse negócio na vida, sendo bem franca. Eu só fui ouvir falar em lei do Tailão depois que eu pesquisei a respeito desse tema aqui. Então acho maravilhoso, tá bom? Então vamos pensar aqui acerca de que maneira que eu abordaria essa tese. Oi, gente, tem gente mandando coração. Anderson, pedagoga concurseira, a galera tá entrando ainda. Sejam bem-vindos, tá? Vou deixar no IGTV para vocês assistirem desde o início. Então, de que maneira eu faria minha tese aqui? Eu acho que eu não tenho um outro caminho mais seguro, olho por olho, dente por dente, isso aí. A gente poderia trazer até um texto bíblico falando sobre isso, né? Sobre a vingança, olho por olho, dente por dente. Quem tem conhecimento bíblico aí, de repente poderia explorar alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que a Bíblia trabalha nesse sentido, né? Boa noite, João, tudo bem? Seja bem-vindo. Mas se eu for falar da minha tese, que é o meu posicionamento, qual é a minha tese? Meu posicionamento em relação a esse tema. Eu já disse pra vocês que toda vez que a gente tem um tema, a gente precisa enxergar um problema, né? Não é à toa que a banca traz um tema de redação pra gente. É pra gente problematizar, é pra gente enxergar que tipo de implicações a banca quer que eu mostre, né, a respeito desse tema aqui. Então, se o tema é justiça com as próprias mãos, isso quer dizer que eu tenho um problema nesse sentido na sociedade contemporânea. Logo, vamos tentar enxergar o macrotema, né? É o que eu chamo de macrotema. Isso significa que a sociedade tem procurado resolver as suas pendengas fazendo justamente isso aqui, cometendo essa prática, praticando a justiça com as próprias mãos, né? Então, esse é o macrotema. Aí eu traria uma tese, pode usar texto bíblico? Pode. Bíblia é livro, óbvio que pode. Se você tiver conhecimento, repertório sociocultural acerca disso, pode. Tá bom, Débora? Com certeza. É uma mão na roda, né? Para quem conhece, é uma mão na roda. Então, o meu posicionamento acerca desse assunto, a minha tese é a seguinte, que a sociedade contemporânea, de repente uma tese dialética, né? Utilizar o embora aí, ó, é um contraste. Embora a justiça contemporânea ou a legislação do Brasil comporte justiça punitiva e corretiva, a sociedade brasileira do século XXI é de cabeça, tá? Se sair uma porcaria, vocês vão me perdoar. A sociedade brasileira do século XXI pratica justiça com as próprias mãos, devido a, em virtude de. Então, eu vou repetir a minha tese. A minha tese é só o meu posicionamento, é o meu ponto de vista dialético, tá? Embora a legislação brasileira, o Código Penal brasileiro, eu queria falar de conta, mas não é isso, não é a palavra adequada, é muito informal, né? Se ocupe, melhorou, embora o Código Penal brasileiro se ocupe de aplicar a justiça, tanto punitiva quanto corretiva, a sociedade contemporânea brasileira pratica a justiça com as próprias mãos, ponto, essa é a minha frase, pratica a justiça com as próprias mãos. E aí vocês sabem que a tese sempre vem acompanhada de dois argumentos, e eu vou dizer o porquê, quais as causas, né? Por que a sociedade brasileira pratica a justiça com as próprias mãos? Em virtude de... E aí vamos elencar algumas coisas aqui bem específicas a respeito disso. O João está falando comigo. Posso relacionar com o aumento da violência? Pode. Pode. Aí você vai falar que essa é uma consequência. Você vai fazer uma abordagem, João, das consequências e não das causas. Tá? Então você pode sim. Eu preferi abordar a causa nesse tema porque eu tive dificuldade de pensar em consequências. E é isso que você vai fazer no dia da sua prova. Se você tentar abordar uma tese com consequências e tiver dificuldade, você parte para as causas. Você vai sempre pegar essa tua zona de conforto. Aí tem gente que me pergunta assim, mas professora, a zona de conforto pode não ser original o suficiente. E aí hoje à tarde eu estava falando com um aluno o seguinte, não é o teu argumento que vai te fazer original em relação ao outro candidato, não é o teu argumento, não é a justificativa da tua tese, é a maneira como você coloca os desdobramentos no desenvolvimento, porque muito provavelmente ele vai trazer essa argumentação de maneira muito superficial, e o que o teu corretor julga não é a tua originalidade, é a maneira como você coloca os desdobramentos, e aí sim você precisa ser original, você precisa apontar o máximo de desdobramentos possíveis, né? Causas, consequências, a finalidade, você vai fazendo as implicações dos
os parágrafos de desenvolvimento que eu posto aqui para vocês, eles trazem essas implicações. Então, eu queria que vocês observassem bastante isso. Tá bom? E aí tem gente falando comigo. O Douglas fala para mim, ó, uma causa. Eu trouxe essa como uma terceira causa. E não é ordem de hierarquia, não tem uma menos importante que a outra, viu? É só porque eu fui pensando mesmo. Então, essa é uma das causas para a justiça com as próprias mãos, Douglas. É isso mesmo. Sensação de impunidade. É como se a sociedade contemporânea, e óbvio, você vai ponderar, você não vai dizer que a sociedade inteira tem essa sensação de impunidade. Você vai falar que uma parcela da população, em certa parte, em certa medida, de certo modo, tá? Você não vai generalizar, pelo amor de Deus, não generalize, porque isso aqui é muito polêmico. Então você vai dizer que uma certa parcela da população, principalmente aquela que comete justiça com as próprias mãos, ela tem a sensação de impunidade, porque não é resolvido da maneira que aquele certo grupo gostaria. Não é resolvido da maneira mais eficiente. E veja que a questão da eficiência tem a ver com o ponto de vista da pessoa. Dependendo de quem for, da vítima do crime, da família que teve de repente um seu ente querido morto, infelizmente, a prisão do acusado já é o suficiente. Mas tem gente que não se conforma com isso. Isso não é o suficiente. Porque vai ficar lá na prisão, comendo, bebendo numa boa. Então, assim, a sensação de impunidade que o povo tem, que a vítima tem, né, conduz esse tipo de situação, ocasiona esse tipo de situação. Então, sim, a sensação de impunidade é uma das causas. E aí tem gente falando comigo. Eu acho que é o Esdras. Ele fala assim, ó. Segurança pública precária. Perfeito, Esdras. E sabe de que maneira que eu trouxe isso aqui? Eu trouxe com o seguinte vocabulário, ó. Descrença nas instituições de segurança pública. E aí você poderia pegar esse viés, uma justificativa. As pessoas estão descrentes porque o sistema de segurança pública não é precário, não sofre investimentos governamentais o suficiente, conta com equipamentos obsoletos. Tá vendo os desdobramentos? E foi isso que eu falei para vocês. Aí mora a originalidade do candidato. É aí que mora a originalidade. Tá? Então, sim, a gente pode falar da questão da segurança pública. Descrença nas instituições instituições de segurança pública, e quando a pessoa desacredita, ela fala assim, já que esse povo não vai fazer direito o que eu quero para punir, para corrigir, deixa com a gente. E essa é a lei das comunidades, né? Pelo menos das comunidades aqui no Rio. E eu vou trazer em forma de repertório sociocultural um exemplo bem típico aqui das comunidades. Vocês sabem que eu trago o repertório sociocultural sempre por último, então aguardem um pouquinho que daqui a pouco eu vou falar disso, né? Sobre o sistema de segurança pública não dá conta, mais ou menos assim, tá? E aí, mais alguém prossegue, é o Esdras. A punição aos infratores é insuficiente. Eu acho que esse você poderia trazer como um desdobramento, né? A segurança pública é precária, o que implica a punição dos infratores de maneira insuficiente, as penas não são aplicadas de maneira justa, óbvio, isso de acordo com a perspectiva da vítima e daquele que pratica a justiça com as próprias mãos, né? Perfeito. A Jo tá falando comigo. Pode pegar uma causa e uma consequência? Pode, sim. E aí você vai ter que mudar a tua tese, né? Porque na tua tese você traria assim, ó, a sociedade contemporânea pratica a justiça com as próprias mãos em virtude de, aí você vai trazer uma causa, tá? Em virtude da sensação de impunidade. E aí como você traria uma consequência na tua tese? Que consequentemente, olha como você insere uma consequência na tua tese, que consequentemente promove, corrobora, legitima, aí você coloca um verbo, tá, Jô? Aí você traz uma consequência, tá? Então uma causa e uma consequência, pode sim, mas você precisa fazer esse apontamento na tua tese, aí teu texto fica redondinho, beleza, Jô? Então vamos ver o que vocês estão falando comigo aqui, ou se eu posso prosseguir. O Esdras está falando, a cultura marcada pela ausência da punição. Isso. Eu acho que eu traria isso uma implicação falando sobre a questão da sensação de impunidade mesmo. Eu nem sei se é uma cultura marcada pela ausência de punição, ou se é uma precariedade do próprio sistema que não dá conta de prender todo mundo, sabe? E acaba soltando e fazendo vista grossa. Entende? Eu traria isso mais como uma implicação de algum desses argumentos.
Tem gente falando comigo, então um texto como o da SpaceX seria interessante relacionar causa e consequência? Qualquer texto de dissertação, até se fosse do Enem, é que eu não leciono para a galera do Enem, mas se a gente está falando de dissertação, não precisa ser necessariamente da SpaceX, pode ser da ESA, pode ser da galera que vai prestar concurso militar para nível superior, tá? Porque a pontuação e o nível de exigência da banca é que é diferente. Num concurso como o da ESA e da SpaceX, por exemplo, que a gente tem candidatos de nível médio, a banca tende a pegar menos pesado na correção. Em concursos em que o candidato já é graduado, aí a banca costuma descer o sarrafo, entende? Mas a mesma estrutura que eu proponho para um aluno de concurso de nível superior, eu proponho para um aluno de SpaceX e ESA, tá? Porque é uma dissertação. E quem é meu aluno por tabela também, que são vocês que estão aqui toda quarta-feira comigo, eu costumo dizer para vocês, quem entende a estrutura de uma dissertação, entende as implicações que você deve trazer no texto, de que maneira você deve relacionar os argumentos e fatos, quem disserta para SpaceX, disserta para FAB, disserta para quadro técnico da Marinha, disserta para a Lua, disserta na Índia, disserta em qualquer lugar, tá? Então, sim, causa, consequência, consequência, tanto faz, tá bom? Olha o Douglas trazendo aqui, falando do descrédito no judiciário. Sabe que eu não anotei isso, Douglas? Muito interessante, porque existe um descrédito, uma descrença nas instituições de segurança pública e, consequentemente, também relacionado ao poder judiciário, né? A gente poderia falar até da questão da morosidade do sistema judiciário. É um sistema que está em colapso, porque a gente recentemente... antes de entrar em período de pandemia, era um assunto que estava vira e mexe na mídia nacional, sobre o INSS, né? Eu tô falando dos órgãos públicos de maneira geral, mas muitas pessoas esperando processos trabalhistas, indenizações e tal, e nem os funcionários do INSS dão conta, e a gente pode considerar um número muito maior em relação ao sistema judiciário, né, tá? Que tem menos funcionários. Então, sim, descrédito no judiciário, perfeito, tá? Muito bem. Vamos ver. Morosidade da condução dos processos, isso aí, falando do sistema judiciário, isso mesmo, agora que eu tô lendo. Poderiam usar o exemplo de que algumas leis foram feitas no Brasil, governado por Dom Pedro II, sendo necessária revisão e atualização das leis? Pode, isso você deve trazer, por exemplo, quando você traz, né, necessária uma revisão dessas leis, você vai trazer isso numa proposta de intervenção, você vai trazer isso na conclusão, tá, gente? Isso serve para todo mundo. Não confunda o período de argumentação são as soluções, então pode sim, né? Então você poderia lá em cima na argumentação trazer essa questão da legislação ser muito antiga, né? E lá embaixo, como proposta de intervenção na tua conclusão, você fala sobre isso, a necessidade em virtude na questão das leis serem obsoletas, antigas, muitas delas já não atendem mais às necessidades da sociedade contemporânea e precisam de atualização, tá? Pode sim, no parágrafo de conclusão. Tem gente falando comigo? Deixa eu ver se eu continuo. Tem gente entrando ainda. Gente, quem tá entrando agora, eu vou deixar essa live salva no IGTV por um tempo, acho que por 24 horas, e vou passar pro YouTube, tá bom? Curso Estratagema no YouTube, aí você assiste quantas vezes quiser. Geralmente eu não deixo live aqui, tá? Então eu vou trazer mais uma causa, ó. Sensação de impunidade, descrença nas instituições de segurança pública. O Douglas falou a respeito da descrença, né, o descrédito do setor judiciário. Agora eu vou falar não das instituições públicas, eu vou falar sobre o viés social mesmo, é ser humano, indivíduo. Eu vou falar de uma causa que é muito incomum alguém trazer, mas em virtude de um descontrole emocional. Por quê? De que maneira eu abordaria o descontrole emocional? É o ímpeto, né? É aquele ímpeto de pegar e resolver a situação, a pessoa está envolvida no calor da emoção. Eu acho até que é um viés mais difícil, né? De repente até de trazer um repertório sociocultural, mas é uma coisa impensada,
sabe? Imagina você ver uma cena de violência com um familiar teu e aí de repente você faz justiça com as próprias mãos, naquele calor do momento, e de repente você se vê envolvido num crime, né? Eu acho que essa não é uma característica de todo mundo, mas tem pessoas que são, não tem o sangue mais quente, né? Vamos dizer assim. Então, a gente pode falar, assim, de questões emocionais. Eu coloquei descontrole emocional. Não sei se eu traria essa palavra para minha tese, mas eu diria que são questões do segmento, né, emocionais. E assim, é um descontrole. No calor do momento, a pessoa age e, de repente, quando ela esfria a cabeça, ela pensa, meu Deus, o que que eu fiz? Agora, de testemunha, eu virei culpado, eu virei réu também, né? Mais ou menos isso. Por exemplo, a gente na semana passada falou de uma questão de um linchamento de uma moça, o nome dela é Maria. Agora, Maria de quê? Não me lembro o nome dela. A gente falou de um linchamento que veio a público, assim, em todos os noticiários. Eu acho que foi em 2017, inclusive. E ela foi linchada. Agora você vê, as pessoas que estavam passando na rua, a galera da comunidade, nem tinha a ver com nada, sabe? Não sabia nem do que se tratava, mas você vê a pessoa apanhando um monte de gente em cima e vem um descontrolado e parte pra briga também. Se envolve numa situação que não sabe, não tem embasamento, não tem fundamento. E ainda que tivesse, a justiça tá aí pra isso, né? Enfim. Tem gente falando comigo. Deixa eu beber água enquanto eu leio. É o Matheus que tá falando comigo. Então, Matheus, é isso, a questão do linchamento, o descontrole emocional. Junta aquele mulão, que no Rio a gente fala mulão, junta aquele mulão em volta da vítima, não sabe nem porque tá batendo, gente. Mas a pessoa que tá batendo, ela pensa assim, sabe porque tá. Eu não sei porque que eu tô batendo, mas fulano sabe porque tá apanhando. Não necessariamente, né? Deixa eu ver. Traria da Fabiane. Foi esse o nome, não foi Maria, não, gente. Fabiane, também houve recente aqui em Recife, da pressão em cima da empresária. Eu não sei desse caso. Será que a professora tá desatualizada nos jornais, gente? Que deixou o menino Miguel subir. Isso, verdade, bem recente. Caindo do prédio e veio a falecer. Tem aquele caso da mulher acusada de fazer bruxaria. É esse, Douglas, é esse que eu tô falando. Que o Matheus falou que o nome dela é Fabiane. É esse mesmo que eu falei semana passada. Eu tenho memória de peixinho dourado, né? Percebeu? Que eu falei na semana passada, é isso mesmo. É Fabiane o nome dela. Então, ó, repertório aí. A gente já teria um repertório. E é um repertório de conhecimento público, né? Porque se veio à tona num noticiário, num jornal, a gente poderia usar sim. Isso é repertório, beleza? Então, ó, falar de descontrole emocional, falar de que mais como causa? Falar de uma necessidade de resolução imediata. Necessidade de... Você disse mesmo, isso foi eu semana passada, e eu já tinha esquecido o nome dela, eu jurava que era Maria, coitada. Então, falar de necessidade de resolução imediata, isso tem muito a ver com a descrença nas instituições de segurança pública. Porque uma descrença pode levar a pensamentos acerca da morosidade, né? Nossa, mas vai demorar muito, pode ser que nem aconteça. Então, parece que uma causa está atrelada à outra, sabe? Mas falar dessa necessidade de resolução imediata, eu não vou deixar para depois, é a galera do sangue quente, né? Eu vou resolver esse negócio agora. Então, seria uma causa também bem interessante nesse sentido, e acho que tem a ver com linchamento também, como a gente tinha acabado de trazer essa questão aí à tona. Beleza? E por fim, são três, né? Necessidade de resolução imediata. Isso eu tô falando sobre o viés social, tô falando de ações do ser humano, tá? Descontrole emocional, necessidade de resolução imediata e, por fim, esse aqui pra mim é o pior, gente. Quer dizer, pior. Olha só eu falando pior, nem sei, é tudo ruim, de igual modo. Falar sobre desejo de vingança. Se eu falar, oi, coach bisurado, eu já ia chamar você pelo seu nome, tá tudo bem? Seja bem-vindo, você é sempre bem-vindo. Obrigada por estar aqui. Então, falar sobre desejo de vingança. Não tive como... Muito obrigada. Eu não tive como deixar de pensar naquele caso, que é recente, eu acho que não tem nem 2 anos. Aquele caso do ladrão vacilão. Estão lembrados disso? Do ladrão. É Jordão. Isso, Jordão. Eu chamo de Vinícius, né? Vocês chamam de Jordão. Vocês estão lembrados desse caso? Do ladrão, você é um vacilão, um negócio desse. O cara foi acusado de furto
Ele roubou, acho que uma bicicleta de um deficiente, alguma coisa assim, aí ele foi pego. Sim, ó, o Douglas está se lembrando do caso. Muita águia aqui. É mesmo, Vinícius? Eu não conheço só as águias, não, Vinícius. É mesmo. Pessoal que é águia, pelo amor de Deus, se acusem, por favor, senão eu fico sem saber. Mas o caso desse ladrão vacilão, da tatuagem na testa, Débora. Isso, gente. Isso mesmo, esse caso aí. E daí todo mundo ficou morrendo de peninha. Quer dizer, todo mundo é muita gente, né? Eu sempre digo pra vocês não generalizarem, e eu tô falando isso. Todo mundo é muita gente. Justamente isso. É o desejo de vingança. E esse desejo... A Débora é águia, isso eu sei. E o desejo de vingança, ele está atrelado à necessidade de resolução imediata. E ele está atrelado também à justiça, mas é uma justiça muito subjetiva, porque é aquilo que você entende como justiça. Entendeu? É fazer justiça com as próprias mãos. Ao seu modo, né? Eu vou fazer justiça dessa forma, porque aí ele vai ficar taxado na sociedade como um infrator, né? O cara é um ladrão e todo mundo vai ficar sabendo que o cara é um ladrão. Agora vamos abrir parênteses aqui a respeito dessa discussão. Vocês sabem que alguns meses depois, bom, ele recebeu um estúdio que fazia remoção, um estúdio de estética, né? Que fazia remoção de tatuagem. Pode falar, Matheus, eu tô te vendo, pode falar. Fazia remoção de tatuagem, ele recebeu gratuitamente a remoção dessa tatuagem. Quando não aprende, vou te falar. Ele não foi preso por furto novamente? Você acredita? O justiceiro. Sempre tem um justiceiro, né? O cidadão, o tal do ladrão vacilone, foi preso novamente por furto. Eu não sei nem se ele tá solto. Agora fala pra mim, se ele foi preso por furto, o que esse homem tava fazendo solto? Pra ser preso novamente, entende? Então, olha só, a gente recai sobre a questão da sensação de impunidade. Foi furtado pelo ladrão e imagina, o cara tava solto e foi pego novamente pelo mesmo crime, que é furto, né? A Viviane tá falando comigo, ela fala assim, ó, descontrole emocional, necessidade muito linda, está resumindo pra gente, são essas as causas, isso mesmo. Descontrole emocional, necessidade de resolução imediata, desejo de vingança, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Descontrole emocional, ela falou. Necessidade de resolução imediata, ela falou. Sensação de impunidade, podemos acrescentar aí. Descrença nas instituições de segurança pública e da justiça do poder judiciário, que foi muito bem pontuado pelo Douglas. E por fim, eu tô encerrando com a questão do desejo de vingança. E aí eu já tô trazendo para vocês os repertórios socioculturais, né, gente? Eu já tô dizendo para vocês, ó. Nós falamos do caso da Fabiane, que foi linchada pela comunidade dela. Nós falamos agora do caso do tal do ladrão vacilão. Tudo isso é repertório. Se vocês acham que só livro, filme, citação, alusão histórica, só isso é repertório? Óbvio que não, gente. Não é só isso que é repertório. Tudo isso é repertório. Notícia, tá? Inclusive, eu descobri que a FAB chama de repertório sociocultural também. Tem banca que chama de informatividade. Bom, eles chamam no critério, eles chamam de informatividade. Mas dentro da cúpula, da facção criminosa que corrige a sua prova, eles chamam de repertório sociocultural, assim como eu. Olha o Matheus falou comigo. Tem dados da Universidade dos Estados Unidos que provam isso. Aí, você vai contar com o que você tem, né? Se você tiver esses dados, assim, com precisão, né, para não soar uma coisa assim muito canalha, olha lá, ele colocou um dado, tipo assim, aculha, né, mais ou menos assim que se fala. Mas se você tiver um dado estatístico a respeito disso, em relação a alguma pesquisa nesse sentido, você deve usar, viu? Por que eu não costumo recomendar dados estatísticos? Porque é difícil a gente decorar esse negócio. Porque não é só decorar, você ainda tem que ter um dado estatístico que caiba perfeitamente dentro do teu tema. Tá? Então, assim, é uma sorte, sabe? Ou você decorou um monte de dados estatísticos, ou justamente aquele que você decorou coube naquele tema, né? Você nasceu virado para a lua, né? Mais ou menos isso, tá? Então, eu vou recapitular a minha tese e eu vou dizer para vocês o que eu escolheria aqui enquanto causas, de que maneira eu faria a dissertação. Ah, não, calma aí, eu não posso encerrar sem esse repertório sociocultural aqui. Esse é maravilhoso, gente.
Como não falar do Estado Islâmico? O repertório é maravilhoso, né? O contexto não é não. Mas a gente pode falar do Estado Islâmico e eles falam sobre fazer justiça com as próprias mãos, eles falam dessa sensação de impunidade. Mais ou menos assim, ó, a justiça contemporânea não vale nada mesmo, em nenhum lugar do mundo mesmo, e a gente vai decapitar, a gente vai matar. São justiceiros. O Esdras falou esse termo agora há pouco. Inclusive, em termos de vocabulário, você poderia utilizar esse termo, né? Lógico que entre aspas, mas você poderia trazer esse termo. São justiceiras, os justiceiros, as pessoas que fazem e praticam justiça com as próprias mãos. Mas eu me lembrei do Estado Islâmico. O primeiro vídeo que eu vi do Estado Islâmico no YouTube, tem muitos anos isso, viu? Muitos, já tem uns 7 anos. Que eu assisti sobre o Estado Islâmico. No meio do vídeo tinha uma cena de uma decapitação. Aliás, eram várias, mas na primeira eu já tive sensação de desmaio. Juro. Eu vi tudo escuro. A professora é muito frouxa. Boa noite, Leide. Tá falando comigo. Eu sou muito frouxa, gente. Tô eu assistindo, né? Vídeo sobre o Estado Islâmico. Assistindo o vídeo, daqui a pouco mostra a cena dos caras decapitando assim na faquinha, gente. Eu não ia dar nem tempo de chamar meu marido, que se eu desmaiasse eu ia ficar por ali desacordada uns minutos. Eu sou muito frouxa, gente. Ah, professora, você dá aula pro pessoal militar, redação, prova difícil pra caramba, por que você não faz prova pra instituições militares? Entendeu? Não aguento nada, gente. Não aguento trampo, não sou uma manteiga. E outra coisa, eu sou bem subordinada, viu? Meu marido diz que eu sou uma tempestade, um furacão. Ele diz assim, né? Ponto de vista dele, se é a tese dele, eu discordo. Tem gente falando comigo. O Matheus tá falando, tem um livro chamado Linchamento à Justiça Popular no Brasil. Pode ser utilizado como repertório também. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Você se engana se você acha que você tem que ler trocentos livros para agregar repertório sociocultural. Só só o fato de o Matheus ter trazido esse livro aqui pra gente, procurar um resumo sobre o livro, saber a respeito do que o livro fala, ver um vídeo de alguém explicando, e aí você já pode relacionar com a questão do tema, tá? E guardar o nome desse livro como repertório sociocultural. É óbvio que se você se interessar, depois você pega e lê, né? Mas não é ilegítimo você fazer isso, porque você está falando de fato de uma obra que fala exatamente sobre esse contexto aqui que nós estamos falando. Se você leu ou não, são outros 500, você não é obrigado a ler, né? Até porque para sua prova você já tem uma bibliografia sinistra para cumprir, né? Do professor Martins, da USP. Hoje eu publiquei um vídeo de um professor que eu fiz curso de ética, ele ministra aula pela USP, e eu fiz online. Ele é maravilhoso, pensa num homem inteligente, tá lá nos meus stories, viu? Fala sobre o brio, sobre aquela coisa interna que não te deixa ser vencido pela covardia de não enfrentar um estudo, uma situação difícil, né? Código de Hammurabi. Eu não sei o que é Código de Hammurabi, Esdras. Você tá sabendo muito, que gente sinistra. Vocês estão rindo de mim. Vocês colocaram kkkk. Tá chegando atrasado aqui e eu estou percebendo que é porque eu disse que eu sou frouxa. Eu sou mesmo, gente. Sem paranoia. Sou frouxa e não nego. Olha só. Eu vou encerrar falando a minha tese. Então, a minha tese foi uma tese dialética, né? Eu aponto um ponto positivo, aponto um ponto, foi ótimo. Olha a cacofonia aí, viu? Não faço isso na prova, não. Eu faço um apontamento positivo e depois eu trago a crítica, o negativo, né? O Clóvis! Clóvis de Barros Filho, isso! Meu careca favorito. Eu amo aquele homem, Jesus. Eu ouviria aquele homem por horas e horas. Tá lá nos meus stories, depois vocês vão verem. E aí a minha tese ficou da seguinte maneira. Aquele homão, isso mesmo, é o homão mesmo, ele é maravilhoso. A tese é a seguinte, embora, eu vou tentar copiar o que eu falei no início, eu já disse que eu tô falando de cabeça, então se não ficar maneiro, vocês vão fazer vista grossa, vão fingir que foi a melhor tese que vocês já ouviram na vida, tá? Ah, o Esdras está explicando pra mim, falando sobre o Código de Hammurabi. Ah, é o nome, olho por olho e dente por dente. Ok. Gente, ia morrer sem saber de um negócio desse. Maravilhoso. Aí vira a cultura, viu? Então, ó, a tese. Embora o Código Penal brasileiro se ocupe de punir e corrigir, nem lembro, né? De fazer justiça
por meio de caráter punitivo e corretivo, eu acho que é mais ou menos isso que eu falei no início da live, por meio de justiça com caráter punitivo e corretivo, a sociedade contemporânea brasileira pratica a justiça com as próprias mãos em virtude e aí eu vou falar as minhas duas causas favoritas, em virtude da sensação de impunidade e do desejo de vingança. Eu traria sensação de impunidade. Aí eu traria o repertório do Estado Islâmico, né? Porque é justamente sobre isso que eles... esse é o lema deles, né? Fazer justiça, do jeito deles, ó. Eles acham que é justiça. E, mentira, o Renan está batendo alguma coisa no liquidificador lá embaixo, que estão ouvindo, né? E falar sobre o desejo de vingança, que aí é uma questão um pouco mais difícil de dissertar, mas eu acho bem pertinente. Que repertório que eu colocaria nessa parte do desejo de vingança? O tal do ladrão vacilão. E esse repertório caberia também se você escolhesse um viés, o viés da necessidade de resolução imediata, do descontrole emocional. Sabe como é? Eu acho que a pessoa que fez a tatuagem, no fim das contas, ela falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Eu virei notícia até, né? Mas, sei lá, né? Eu tô dizendo que o cara botou a mão na cabeça, na consciência, e falou assim, não devia ter feito isso. Mas às vezes não, né? Às vezes não. Tem gente que não pensa dessa maneira, acha que foi o melhor que ele fez em nome da justiça, tá bom? Gente, eu vou encerrar a minha live por aqui, mas antes disso eu gostaria a batida no final. A batida no final, pra encerrar. Tipo assim, acabou, hein? Isso aí. Eu vou encerrar minha live, mas antes disso eu gostaria de saber se vocês têm dúvidas de que maneira eu posso ajudá-los em relação a esse tema. Tem alguém que quer participar online comigo para tirar alguma dúvida? Lembra que na semana passada eu disse isso para vocês? Se alguém quiser participar online comigo, me chama aí. Manda uma solicitação aqui embaixo para mim, ó. Minha carinha. Vocês já estão mandando corações. Significa que vocês gostaram. Que bom. Tem algum corajoso que quer tirar dúvida comigo online? Dúvida de redação. Não precisa ser necessariamente dúvida sobre esse tema. Ou eu posso encerrar. Como chega com atraso, calma, deixa eu tomar minha água. E vou esperar vocês falarem comigo. Um dia eu vou participar. Copiado, senhor Douglas. Você conversa comigo pelo Instagram, você não vai participar online? Mas é óbvio que vai. Professora, apenas... Mentira que tem gente querendo falar comigo. Para com isso. A Ana está pedindo para participar. Calma, vocês não vão embora agora, né? Na hora do docinho, para com isso, na hora do brinco, gente. Todo mundo vai ficar para cantar parabéns. Ana recusou. Ana, você mandou a solicitação para mim e você recusou. Que negócio é esse? Agradecer novamente. Imagina, contem comigo. A live vai ficar aqui no IGTV, tá bom? Caiu! Não! Se você quer participar, manda de novo, por favor. Enquanto isso, eu encerro, porque eu não sei se você quer participar. Se chegar a solicitação, eu te chamo, tá? Então, a live vai ficar salva aqui no IGTV e vai para o canal do YouTube. Ah, tá, entendi, a internet. E vai para o canal do YouTube. Então, para você dar uma força para a professora e para você também ter acesso ao conteúdo, quantas vezes você quiser, com tempo acelerado, desacelerado. Inscrevam-se no canal do YouTube, por favor. Tá bom? Curso Estratagema. É isso. Preciso agradecer tudo. Tem como? Tem. Já agradeceu. Participação aqui já é suficiente. Já fico feliz da vida. Tá bom? Eu também amo esses encontros. Eu adoro. Obrigada por tudo, tá bom, gente? Então, ó, até semana que vem. Uma coisa importante. Semana que vem eu vou trazer um tema específico para concurso da Marinha, tá bom? Vou procurar fazer esse equilíbrio aí, porque eu sei que tem muita gente... A Ana quer participar, vamos ver se eu consigo dessa vez. Eu sei que tem muita gente que me segue e é do quadro técnico da Marinha. Então, semana que vem, vamos trazer uma discussão de tema mentira. Rapaz, isso aqui é mulher e ela está de máscara, que máscara charmosa. Tá tudo bem? Tudo.
Poxa vida, Ana, que privilégio ter você aqui comigo. Essa mulherada do século XXI representando e vencendo o constrangimento. Como eu posso te ajudar? Primeiro, você é de onde? Não tenho, não, constrangimento. Tu acredita? Acredito. Eu sou bem exibida, porém, é, achava que só poderia participar se um dia eu passasse. Não, não, eu estou aqui para te ajudar a passar. É muito pelo contrário. Depois que você passar, você nem vai querer saber de mim. É justamente isso. Como que eu posso te Um ajudar? dia. Eu retomei os estudos na sala de estudo, né? Aquelas cabinezinhas. Sim, E assim que fechou, eu vinha num gás bem pesado, tinha um ano, para o QT quadro de técnico. pedagogia. Isso. Sim, Eu sou de Maceió, Alagoas, muito e bem. eu tô na minha idade limite, então eu tenho uma carga maior, né, de cobrança, porque só tem Sei. 2 anos que eu comecei a estudar. E uma das coisas que está acontecendo comigo nessa volta é como fosse travada do pegar e escrever, sabe? Mesmo sendo comunicativa, o pegar o papel e transcrever, às vezes eu sinto que não quer nem pegar o papel para fazer, sabe? Ou a Uma pastinha de redação. resistência. Isso, Eu a pastinha sei. de redação, ela tá lá embaixo. Entendi. Um ponto de resistência, né? Mais ou menos isso. Olha Eu só, vou eu vou botar te a máscara porque pode passar alguém aqui, tá? Tá bom, tranquilo. Então, olha só, eu vou te dar uma notícia boa e eu vou te procurar te ajudar nesse sentido. A notícia boa é que você não está sozinha nesse barco. E eu vou pedir justamente para a galera, ó, já tem gente falando aí, ó. Eu não sei se você está acompanhando os comentários. Justamente isso, você não está sozinha. A redação realmente não é a coisa mais fácil do mundo, né? E não é bem essa questão da pessoa ser comunicativa. E talvez você se cobre muito em relação a isso. Porque você tem essa facilidade de se comunicar, você não é uma pessoa que tem constrangimento, é tímida, tanto que você está participando comigo. Né? Mas olha só, o pessoal está dizendo, também estou nesse barco, porque dissertar, na verdade, mais uma organização mental do que você vai colocar no papel, né? Porque É, pensar a respeito eu tinha daquilo, uma das coisas pode que eu falar. me cobro muito, desculpa, tá lhe interrompendo, Pode falar. é porque a pessoa estuda tanto e a nota da redação, ela pode tanto lhe levantar como pode lhe derrubar. Então, vai que eu É, estudo tanto, o, a minha, o meu edital, eles são 32 livros, então eu já estou em 30 livros. Eu li, eu nunca pensei que eu poderia estudar tanto, então eu já estou com o edital fechado e a redação ai meu Deus, me derrubar. Então, você isso está dá vendo a uma. quantidade de gente que está te dando uma força e está falando assim, você não está sozinha? Você viu a quantidade de gente que surgiu aqui falando isso para você? Não, não tô não. Muita gente. Depois, quando a live tiver no IGTV, você dá uma olhada nos comentários, tá? A redação é um monstro para todo Tchau, boa mundo. noite. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O que você tem feito para melhorar isso? Tem o teu curso, né? Você falou que faz curso presencial, né? O teu curso Não, tem não, essa não. disciplina ou não? Não, não, não. Eu estudo numa cabine. Ah, você Sou estuda eu e numa Deus. cabine, é isso? É. Mas essa cabine, quando você falou cabine, eu entendi porque aqui no Rio de Janeiro eles estão fazendo implantação de cabines. Eles, na própria sala de aula, eles fazem cabines com acrílico. Eu achei que era disso que você Não, estava falando. não, é uma galeria que tem várias salinhas, várias. Não tem aquelas cabinezinhas como o pessoal usa de Sim, telemarketing? eu entendi. É um local específico, assim, bem tranquilo, Ó, né? Para você manter a concentração, né? isso. E Só você está tem fazendo curso gente. online? Você faz algum curso online? Não, sou eu e Deus, eu e os livros.
Você, Deus e os livros e as bibliografias. Você precisa Isso. de algum suporte em relação à redação para correção, porque a correção vai te dar um norte em relação a isso, tá? Porque a Nossa, meu correção rosto está vermelho. ela vai fazer os apontamentos sobre o que você precisa melhorar, se existem problemas acerca da gramática, problemas sintáticos, quanto à estrutura do texto. E eu vou dizer uma coisa para você. É um desafio. Vamos começar pela introdução. Lá no canal do curso, e hoje eu falei a respeito de introdução, inclusive, mas lá no canal do Uhum. YouTube, no curso Estratagema, você tem uma live que é um material gratuito e, puxa vida, é bom pra caramba. Eu faço passo a passo de como você faz uma boa introdução. Porque a introdução costuma gastar muito tempo do candidato. Às vezes vocês pegam a folha e ficam, ó, um tempão à frente, pensando de que maneira você vai começar a escrever. Então, é justamente para ajudar nesse sentido que eu fiz essa live. Tá? Então, busque o material. Eu tenho material que fala sobre tese, tá nessa aula de introdução, inclusive. Mas olha, tem mais gente falando aí, ó, a respeito da correção. O Léo tá falando aí, verdade, correção é O ano importante. passado eu fiz um cursinho aqui, presencial, Plano. e eu fiz 3 correções, e eu achava até que eu ia me sair mal, Ah, mas na parte ortográfica eu não corrigi nada, eu só fui transcrevi mesmo com o que eu tinha feito. E por surpresa, eu não errei muita coisa, eu erro, eu estou deixando a desejar na pontuação, a questão de vírgula, tem uma live sobre e vírgulas lá no canal do curso também, viu só? vírgula está me pegando, Uhum. e, e não é demonstrativa, é argumentativa. Então, eu disserto demonstrando como fosse uma reportagem, Você mas eu faz um não texto expositivo. Acertei? expositivo, e O que não é argumentativo. Olha só, aqui no canal do Instagram tem um vídeo bem curtinho que fala sobre isso, mas eu posso repetir aqui para você e para todo mundo que está aqui na live, porque isso é útil. Quando o corretor sinaliza para você que o teu texto é expositivo, é que você não está trazendo as implicações do problema. E as implicações do problema, vou pegar esse tema aqui como exemplo, tá? Olha só. Justiça com as próprias mãos. Aí eu vou falar sobre, por exemplo, o descontrole emocional. Não, eu vou falar da resolução, da necessidade de resolução imediata. O texto expositivo ele não traz consequências. A sociedade brasileira tende a resolver suas questões de maneira imediatista. E vamos pensar numa causa. Uma vez que a morosidade da justiça não contribui com uma rápida punição. Olha só, eu usei um mecanismo de coesão, você percebeu? Eu usei uma vez que, é um porquê. Não contribui com a rapidez da punição dos envolvidos no crime. Então, se eu pudesse te dar uma dica para você solucionar a questão do texto expositivo é a seguinte: você vai devorar material de língua portuguesa sobre conjunção e sobre locuções conjuntivas. Esse é o pulo do gato. Conjunção e locuções conjuntivas. Você precisa enxertar o teu texto de conjunções, locuções conjuntivas e conjunção. Aí o teu texto tende a ficar menos expositivo, porque toda vez que você faz uma afirmação, você traz um desdobramento, como eu acabei de fazer agora, né? Em primeira análise, eu estou iniciando meu parágrafo de desenvolvimento, tá? Em primeira análise, a sociedade contemporânea tem a tendência ou tende a resolver questões criminais de maneira imediata. Aí eu coloco uma vírgula e boto uma causa. Eu fiz uma afirmação, vou justificar. Uma vez que a morosidade da justiça, a lentidão do poder judiciário, favorece esse tipo de prática. Você entende o que é trazer desdobramentos? Aí eu vou trazer vou trazer um exemplo, tá? Nessa perspectiva,
O linchamento, aí eu vou trazer um repertório sociocultural nessa perspectiva, o linchamento de Fabiane, moradora do Guarujá, em 2017, ganhou notoriedade dos noticiários brasileiros, pois, e aí eu trouxe um mecanismo de coesão, mais uma justificativa, pois desvelou ou desvelava um comportamento social em que uma comunidade praticou justiça com as próprias mãos. Nesse sentido, aí eu vou trazer uma consequência, nesse sentido, consequentemente, a sociedade brasileira, embora conte com um código penal, promove, um verbo também é capaz de promover essas implicações. A sociedade brasileira promove o uso da violência a fim de resolver questões que demandem A ação senhora acha que judicial. é, essa questão de tanto minha como outras pessoas estar travada com relação à redação, estipular um dia para a redação e não fazer a redação naquele dia, termina sendo um gatilho para se auto-sabotar, para não fazer, entendeu? Porque eu sinto, por exemplo, que quando eu planejo no domingo para a redação e eu não consigo concluir, parece que a minha semana todinha eu vou arrastando corrente, me culpando porque eu não consegui. Então, como que a gente vai resolver isso? Você vai vencer essa redação. Você precisa vencer essa redação, porque isso está prejudicando o restante da tua semana de estudo. Eu imagino que isso deve ser uma cobrança assim para você muito grande, é um peso, né? Como quem diz, não venci mais um domingo que eu não venci a redação, então vamos resolver Ah, isso. E você vai precisar se disciplinar em relação a isso. Tem uma pessoa aqui que muito provavelmente ele não está aqui na live, porque ele tem uma neném, mas é o coach bisurado, que é meu parceiro de trabalho. Provavelmente ele ia falar, é isso mesmo, mãe. Você eu falei precisa com ele já. você acompanha ele, você precisa vencer isso aí, sabe? Estipular um dia da semana aí, ó. Nem que você comece, Anne, de manhã, você vai almoçar, dá um tempo e você retorna no período da tarde. Mas não tem a menor condição de você arrastar essa corrente a semana inteira. Porque você emenda É. semana em semana assim, porque aí você não vence. Sabe? Em relação à correção da redação, você não precisa de um curso presencial. Eu não faço esse serviço de correção de redação. Esse serviço de correção de redação, os meus seguidores sabem que eu faço apenas para os meus alunos, porque eu já compartilho tanta coisa com vocês, de modo gratuito, que eu preciso privilegiá-los de alguma maneira, entende? Então, eu não faço esse tipo de serviço, mas eu sei que tem cursos que fazem, sites de redação que fazem, de redação online que fazem. Então, e o valor não é um valor alto, né? É um investimento. Você precisa desse suporte. E isso vai servir para você também como um fator motivador. Porque você sabe assim, ó, eu paguei por esse negócio, eu tenho que enviar a minha redação. Eu paguei, eu vou enviar, porque dinheiro não dá em árvore, né? Sabe como é? Foi um investimento. Então é uma maneira de você se forçar a cumprir esse desafio. E o corretor, de alguma maneira, ele vai ser um fio condutor para você, sabe? Então, se você mesma já enxerga a necessidade de romper com esse paradigma da corrente que você arrasta a semana inteira, não Porque tem assim, outro. espero ter ajudado aí as minhas perguntas, porque com esse retorno, né, tipo, quando eu cheguei na segunda-feira aqui, parecia que eu estava, não tem quando a criança está voltando com a mochila nova, voltando pro colégio, né? Mochila nova, lápis novo, pronto. Parecia que eu estava voltando para o colégio, porque em casa não estava rendendo muito. E a Entendi. possibilidade quando adiou a prova, e você fica se cobrando mais. Eu tenho mais tempo, e mesmo assim eu não estou dando conta, como assim, né? E a casa, filho, marido, Uhum. trilhões de coisas para fazer. E agora não, agora Uhum. parece que eu vou ter mais tempo. Que não significa nada, viu, minha gente? Você tá na cabine aqui com silêncio, só tem pessoas
que só querem estudar e também não significa nada que você vai ficar aqui o dia todo, que já aconteceu de eu chegar aqui 7 horas da manhã, sair 11 horas da noite E não e, rendeu. e não rendi. Quando você vai olhar no cronômetro, você não fez as horas líquidas que você pretendia fazer, o que você poderia ter feito. Então é o Entendi. dia. O dia você está bem, outro dia você não está bem. Isso mesmo. E você falou uma Ah, questão assim que é muito divisor de águas, tá? A gente quando tem uma família para dar conta, puxa, vida, é difícil. É mais difícil. ah, esses dias que eu estava em casa, parecia que a minha casa nunca teve tão limpa. Porque eu não, sempre arrumava alguma desculpa Eu para não sei, estudar. porque poder fugir. É, Anne, olha só, exatamente. o Instagram tá com uma contagem regressiva aqui, ó, 13, 12, 11. Eu vou dar tchau para vocês porque eu preciso salvar essa live. Eu espero ter te ajudado, tá bom? Ó, Eu também, beijinho. Thiago. É um prazer. Tchau.